Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Ontem eu tentei fazer o vídeo da lição, mas infelizmente o excesso de atividades que tínhamos na parte da tarde não me deu condições de poder fazer. Mas hoje vamos fazer um resumo de ontem, tá? E falar um pouco sobre a lição de hoje. Vamos tentar ser breve aqui, para não ficar aquele vídeo tão extenso, né? Mas olha só, o título da lição é Vida e Morte. Lembro de um hino que nós conhecemos, do nosso hinário, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Essa expressão desse cântico tem a ver com a aceitação de Cristo naquele momento, porque amanhã pode ser tarde. Não postergue, ou seja, não prolongue uma decisão que pode ser tomada hoje. Mas o tema da lição, vida e morte, é bem diferente desse tema desse hino que nós citamos aqui. Aqui, para Paulo, viver ou morrer não teria diferença. E a imagem aqui nós vemos, olha, aqui tem a coroa de espinhos, sofrimento por Cristo, aqui envolve morrer em Cristo e aqui salvação pelo que Cristo fez. Então, em suma, tudo é por conta de Cristo. E Paulo fala: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele morresse, ele morreria em Cristo. E se ele vivesse, ele viveria por Cristo, mesmo que passasse por tantos sofrimentos e provações. E diante disso, essa imagem aqui me faz entender as três etapas de salvação para aquele que aceita Cristo. Uma vida com sofrimento por conta dele, uma morte que garante a certeza que nele seremos ressuscitados, e uma coroa de glória quando ele voltar, por aquilo de tudo que Cristo fez por nós. Então ficou claro essa imagem da lição? E o título a essa imagem aqui, e esse verso para memorizar, como nós falamos, né, para Paulo, viver era ele, e o morrer era lucro. Independente, eu vou viver por Cristo. Quer eu sofra, quer passe por perseguição, quer seja injustiçado, quer seja o que quer que seja, eu viverei por Cristo. Esse deve ser de fato o nosso lema. Irmãos, nenhum de nós aqui passou pelo que Paulo passou. Aqui Paulo chega a citar na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 23 a 27, muitos sofrimentos que ele passou. E esses sofrimentos, ele descreve, irmãos, ele passou 1 noite e meia boiando no mar. Tem noção do que é isso? Eu confesso que eu ficaria apavorado, com muito medo, se estivesse naquela situação, sem ver margem, sem ter noção de que um animal pode me puxar para baixo, um tubarão, ou sei lá o que. Era uma situação bem desconfortável e bem aterrorizante para Paulo. Mas ele estava feliz, porque o sofrimento dele redundou, na verdade, em salvação para os outros. E o tema da lição do domingo é: Cristo será engrandecido. E isso me chama a atenção, porque de acordo com Atos dos Apóstolos, na página 264, e o título é Na Casa de César. Essa expressão na casa de César, irmãos, os da casa de César, melhor dizendo, tinha a ver com o que Paulo tornou conhecido a guarda de César, todos que estavam ali com ele, de uma situação onde Paulo provou a todos eles que o sofrimento que ele tinha passado era por causa do Evangelho de Cristo, por causa da sua devoção a Cristo. E isso me faz pensar o seguinte: tanto aos Colossenses, aos Romanos, aos Hebreus e ao próprio Filemon, nos deixa claro que Paulo não teve uma visita pessoal para com eles. Paulo não foi a Roma, é tanto que ele fala isso no capítulo 1, o verso 10 a 13, onde ele queria estar. Mas ele tinha pessoas que tomaram conhecimento sobre a sua pregação, foi até Roma e começou a trazer pessoas à conversão, claro, através da situação ou através da atuação do Espírito Santo. E aqui, Paulo chega a deixar muito claro que esses grupos de pessoas, colossenses, romanos, há quem diga que até os próprios hebreus, onde está escrita a sua carta, Paulo também não esteve para com eles. Mas ele descreve, embora isso haja uma certa, vamos dizer assim, uma certa controvérsia entre os estudiosos, eu particularmente acredito que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, sim. E ele fala como se na verdade dessem umas orientações, mas não estava ali presente. Paulo escreveu para pessoas, irmãos, que ele nunca conviveu pessoalmente. O próprio Filemon, que era um membro de Colossos, ele teve para com Paulo conhecimento através de Epáfras, ou Epafrodito, melhor dizendo, né? Ali ele tornou conhecido o Evangelho através do que Paulo tinha feito. E ele pede para que eu o recebesse. Paulo, quando escreve a Filemon, ele fala com um desejo muito grande de ter um contato pessoal com ele. É tanto que ele escreve a carta pedindo para que ele recebesse Onésimo como se fosse o seu próprio filho. Em outras palavras, ele pede até para que ele o recebesse como recebesse o próprio Paulo.
Então, esses personagens e essas igrejas, Paulo não visitou pessoalmente, mas ele deixa claro o desejo ardente de que eles conhecessem a verdade, e ele fala que o sofrimento que ele sofreu foi muito agradável por conta do que aquilo resultou. Sabe o que a pessoa não viver para si mesmo? A pessoa não viver para a sua própria conveniência, mas viver por amor a Cristo. Paulo foi um exemplo por excelência disso. Paulo chegou a descrever que para ele não tem importância a sua vida. O que ele queria, na verdade, era se gastar e desgastar pelo Evangelho. Ele conhecia que a sua vida tinha um proprietário. E ele mesmo falou, né? Vocês não são de vós mesmos, falando aos corintianos. Então, diante disso, Paulo tem a consciência, eu pertenço ao meu rei, vou viver por conta dele, porque a vida que eu tenho foi ele que me deu. Felizes são aqueles que se gastam e se desgastam por causa do Evangelho, porque a nossa vida deve de fato ser uma vida de testemunha para a causa de Deus. E nessa lição aqui, ó, Cristo será engrandecido, na lição de domingo, faz-nos entender que Paulo não tinha nenhum tipo de consideração para com a sua vida. O que ele queria era que Cristo fosse de fato engrandecido. E ele fala aqui aos Coríntios esse ponto que eu vou ler com vocês para a gente então concluir a lição de hoje. Olha só. Aos Filipenses, a pergunta é feita: qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Ele não tinha nenhum problema, o que ele não queria era ser envergonhado diante de Deus. Ele queria levar o Evangelho e que o nome de Deus fosse exaltado e honrado, e que ele não fosse envergonhado diante de Cristo pelo que ele tinha feito. Olha que coisa linda da parte de Paulo. Uma outra pergunta aqui, a pergunta número 2, como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo. Ponto. Dessas pessoas aqui está descrito Filemon, do qual Paulo possivelmente não tenha visitado. E aos Coríntios, aos Tessalonicenses e aos Gálatas, Paulo chama de meu filho, filho amado, pai espiritual, eu gerei vocês em prisões. Aqui ele fala isso para Filemon, e diante disso ele o chama de pai da fé. Paulo tinha um grande zelo pelas igrejas e pelas pessoas, dos quais ele tinha tido um certo conhecimento sobre eles. Irmãos, isso me faz pensar muito. Quando nós temos o prazer de ver uma pessoa que aceitou a Cristo, devemos agora colar naquelas pessoas para auxiliá-los em sua jornada cristã. Não é batizar e depois largar lá, porque nós já fizemos o que precisaríamos ter feito. Não. A obra de salvação ela é antes, durante e depois. E Deus nos comissionou para esse serviço. Uma vez que a pessoa aceita o Evangelho, nós devemos agora estar ao seu lado e ser, entre aspas, um pai espiritual, um irmão espiritual, um auxílio espiritual, um pai na fé daquela pessoa, para que, ao viver com dignidade aos olhos de Cristo, possamos passar para ele também perseverança, ânimo e alegria em se manter firme no caminho que os leva até o céu. Não é isso que Paulo fala a Timóteo? Tenha cuidado de você e daquele que você aprendeu, pois fazendo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que estão ao seu redor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Então, que nós sejamos, de fato, envolvidos em sua causa, em seu trabalho, e nos gastemos e nos desgastemos para isso. É bom trabalhar, é bom ter recursos, é bom correr atrás de coisas materiais, mas o nosso foco tem que ser sempre o reino de Cristo, a sua volta e levar pessoas ao Evangelho. Não falo como um fanático, como um extremista, mas ao reconsiderar o que Deus fez por mim, eu externalizo o meu amor para com Ele, levando o seu Evangelho e a sua esperança para o mundo que perece. Que sejamos, irmãos, como Paulo em nossos dias, e nos importamos a levar ao mundo uma mensagem de salvação e de esperança a um mundo que perece. Cristo está para voltar, e eu não tenho dúvida que aqueles que em Cristo viverem pela fé alcançarão nele o tão sonhado galardão pelo que Cristo fez por nós. As etapas são essas: viver por Cristo em meu sofrimento, morrer em Cristo confirmada a sua salvação e ter esperança pelo que ele fez em sua volta à coroa de glória. Forte abraço, Deus abençoe você. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por essa mensagem de salvação e pelo exemplo que Paulo nos deixou. Que nós possamos, ó Pai, cada dia disseminar melhor a Tua palavra e entender cada vez mais a riqueza do Evangelho. Dá-nos, ó Pai, um bom dia, perdoa nossos pecados e obrigado por esses exemplos que Paulo nos deixou, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.